Certo, então nós temos em tela a prova de redação de um vestibular, que é o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Essa prova, ela foi aplicada na Federal do Rio Grande do Sul em janeiro de 2014, certo? De janeiro de 2014, essa foi a prova de vestibular da Federal do Rio Grande do Sul. Por que eu trouxe uma proposta de lá e por que eu trouxe uma redação de lá? Por algumas razões, na verdade. A primeira delas, eu considero a prova deles uma prova muito difícil. Eu acho que tem prova de redação, a meu ver, é a segunda mais difícil do país. A primeira eu considero o SpaceX, com a prova com as provas de como com as provas de redação mais difíceis. E em segundo lugar, a Federal do Rio Grande do Sul. E eu não estou falando aqui em técnica de correção. Estou falando em nível de oferta de prova. Tá? E eu vou explicar por que essa prova ela é difícil, e aí depois eu vou mostrar a redação de um dos meus alunos que prestou esse vestibular lá em 2014. Eu vou ler para vocês a redação dele, vou fazer alguns comentários sobre a redação dele, e aí no final eu vou, enfim, vou dizer o que aconteceu com ele também, tá? Por razões óbvias, e todas as redações que vão ser projetadas, eu não há os nomes, eu não vou registrar os nomes por uma questão ética, certo? Então, aqui a prova da URGS de 2014, ela pedia que um texto base, falando então de clássicos, né? Um texto aqui da Carolina Araújo, que falava de clássico e o que é um clássico, né, da literatura. E aí vem a proposta. O que se pedia nessa proposta de redação? Primeiro, ou melhor, vamos ler a proposta inteira. Considerando que um livro clássico ou seu clássico é aquele que nunca saiu da sua cabeça, aquele que você sempre pensa em voltar a ler, aquele que você recomendaria para o seu melhor amigo. Você vai, né? Essa era a proposta. Identificar um livro que seja o seu clássico. Segundo, explicar por que ele mereceu esse lugar na sua vida. Terceiro, apresentar argumentos que justifiquem sua escolha. E aí fazer a dissertação, defendendo o ponto de vista. E aqui vem toda a problemática da URGS e que a URGS sempre traz nos seus vestibulares. Para fazer toda a proposta, elegendo o leitor ou colocando o leitor em primeira pessoa, né? Usando esse eu, que não pode ser escrito num texto dissertativo. Então, tem que produzir um texto dissertativo dando ou expressando uma ideia pessoal sem estar na primeira pessoa. Essa é a maior dificuldade, na verdade, das pessoas que escrevem para a Federal do Rio Grande do Sul. Uma outra dificuldade apontada também é que a extensão mínima é 30 linhas. Mínimo é 30 e o máximo é 50. Diferentemente dos vestibulares comuns e também diferentemente do Enem, que é o máximo 30 linhas, certo? Então, essa era a proposta, tá? 2014. E agora eu vou projetar para vocês o texto que um dos meus alunos produziu na época.
Vocês conseguem enxergar? Conseguem enxergar? Obrigado. Então, vou fazer a leitura do texto. E eu vou fazendo alguns apontamentos, certo? Trocando distante. Então, já notem que o título é altamente instigante e altamente criativo. Imprescindível, intrigante e revolucionário. Descrever desta maneira o livro de Augusto Cury chamado O Futuro da Humanidade é adotar uma visão crítica do mundo pós-moderno aliado ao sentimento de mudança. Embora o livro seja classificado erroneamente como autoajuda, a obra relata uma visão formidável entre as ideologias da história com os problemas da sociedade. O livro é desenvolvido através de uma história fictícia entre um universitário e um mendigo que partilham ideias de cunho social baseadas na filosofia, sociologia e história. O status social, o consumismo, a mídia e o sistema capitalista são elementos criticados pelo autor, o que demonstra a proximidade de pensamentos com o escritor Orwell. A massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Isso fortalece as teses por Augusto e faz o leitor despertar para as mazelas da sociedade. Nessa mesma perspectiva, a obra provoca um sentimento revolucionário no leitor, a fim de encorajá-lo a ser dono da própria mudança. Outra vez, fica evidente o pensamento baseado em figuras consagradas da história, como Marx, com a defesa que as revoluções são a locomotiva da história. Por outro viés, para quem acredita ser um livro que apresenta concepções inalcançáveis, o próprio autor afirma que a utopia deve existir para haver crescimento intelectual e social, comparando-se, deste modo, ao pensamento de Mário Quintana, relatado no poema Utopias. Augusto Cury juntou ideias a ponto de formar uma bomba de críticas ao meio social, fazendo o leitor rever seus conceitos, analisar suas atitudes e ainda prender sua atenção na leitura. Segundo Nietzsche, o pensamento deve ser livre de qualquer controle cultural ou moral, e é de uma forma ilustre que ele consegue passar esses conceitos que jamais seriam descobertos pela maioria da população. Em virtude disso, nota-se uma obra também importante na difusão do conhecimento no âmbito social. Corroborando a tese que a obra torna-se fundamental para o leitor, porque apresenta ideias consagradas em consagrados pensadores e conhecimento ligado ao presente, torna-se perceptível o tamanho de sua magnitude. Com isso, o livro O Futuro da Humanidade pode ser facilmente trocado da seção autoajuda para a seção clássicos da história. E assim termina o texto dele. E aqui a gente entende o porquê o título Trocando Distante. Certo? Então, esse foi o texto produzido pelo aluno lá em 2014, no tema, tá? De acordo com o tema. E agora eu vou fazer alguns comentários, vocês viram que eu fiz algumas anotações no corpo do texto. Tá? Imprescindível, intrigante, revolucionário. Descrever dessa, é que a gente vai relembrando algumas coisinhas, né? Por que a dessa não é desta? Porque
A maneira vem antes, né? Imprescindível, intrigante e revolucionária. Então tem que ser dessa, não desta. O livro de Augusto Cury chamado, que não tem esses dois pontos. Ele colocou, mas não tem. O livro de Augusto Cury chamado O Futuro da Humanidade, as aspas elas estão corretas. Dessa maneira, descrever dessa maneira o livro de Augusto Cury chamado O Futuro da Humanidade é adotar uma visão crítica do mundo pós-moderno olhar do sentimento de mudança. Embora não tenha essa vírgula aqui, certo? Embora o livro seja classificado erroneamente como autoajuda, vírgula, aqui tem essa vírgula. Vai separar a subordinada. Essa aqui é a subordinada adverbial concessiva, vai separar a vírgula ali da oração principal. A obra relata uma união formidável entre as ideologias da história com os problemas da sociedade. Não quero escrever dessa forma, quero escrever de outra. Vamos fazer uma paráfrase aqui? Olhem só, que a gente pode escrever de outras formas. A obra relata uma união formidável entre ideologias da história com os problemas da sociedade. Vírgula. Embora o livro seja classificado erroneamente como autoajuda. Eu não quero. Eu gostei da versão que o aluno escreveu, que o candidato escreveu na prova. Vamos lá, então, vamos deixar. Embora o livro seja classificado, eu não quero usar o embora. Ainda que o livro seja classificado, mesmo que o livro seja classificado. Então, a análise sintática externa serve para isso, para a gente jogar e ter uma relação estilística e também uma relação de saber virgular, saber colocar as palavras corretamente numa estrutura de sentença, numa estrutura de parágrafo, tá? O livro é desenvolvido através de uma história fictícia entre um universitário e um mendigo que partilham ideias de cunho social, vírgula, né? Baseadas na filosofia, que são baseadas na filosofia, sociologia e história. Essas ideias. Eu estou explicando essas ideias. Então, tem que ter vírgula aqui. Como eu estou explicando, tem que ter essa vírgula. E observem que ele arquitetou aqui uma estrutura que teve a opção de estruturar esse trecho aqui em vermelho como uma oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida do particípio. Mas a gente poderia desenvolver, se quisesse, né? Cunho social, que são... Como tem uma relação de posse, esse ser baseado... deixa eu só pegar aqui lá. São ideias, né? A filosofia. Não dá. Eu ia colocar o cujo aqui, mas não dá. Não dá para colocar o cujo, tá? Deixa em o que mesmo. Que são baseadas na filosofia, sociologia e história, tá? Não quer usar o que, tem gente que não gosta de usar o que, vai... então, mantém ali a reduzida do particípio, sem problema nenhum. Opa. Mais adiante, a gente tem, outra vez, fica evidente o pensamento baseado em figuras consagradas da história, como Karl Marx, com a defesa que quem defende o que, tá, não tá certo, a defesa de que, não, aqui é de que, né? As revoluções são as locomotivas da história. E aqui, então, faltou a preposição de, que seria a regência. A gente vai ver ainda essa aulinha de regência, tá? O próprio autor afirma que a utopia deve existir para haver crescimento intelectual, social, comparando-se
Desse modo, ele quis fazer um deslocamento de conector. Esse conector não era para estar aqui. Ele tá, olhem só que vem o verbo e depois o conector. Geralmente o conector ele vem antes do verbo, para ter uma ordem. Não uma ordem correta, porque essa forma está certa, desde que ele tivesse colocado as vírgulas aqui, certo? Mas eu posso fazer de outra forma se eu quiser. Né? Colocar assim. Desse modo, comparando-se ao... Colocar vírgula aqui. Comparando-se ao pensamento de Mário Quintana, relatado no seu poema. Aliás, no poema Utopias. Né? O próprio autor afirma que a utopia deve existir para haver crescimento intelectual e social. Não quero usar como comparado no pensamento de Mário Quintana, relatado no poema. Apesar de ficar dois verbos no particípio, poderia, né? Como pode ser comparado no pensamento de Mário Quintana pensamento, como pode ser comparado em Mário Quintana cuja pensamento, né? Cujo pensamento foi relatado no poema Utopias, certo? Mas as formas estão, aquela forma que ele escreveu está correta. Como comparado por Mário Quintana, né? Cujo pensamento foi relatado no poema Utopias. Aqui, críticas, que ficou sem acento, só marquei para não esquecer. Segundo Nietzsche, vírgula. E aqui, lembrando que as conformativas, elas podem vir com uma variação. Geralmente a gente usa as conformativas nas redações, porque geralmente o pessoal costuma fazer uma citação. E aí pode ser conforme, segundo, como está aqui, está certo, de acordo com, consoante, certo? Então, várias possibilidades de substituição de segundo. É a vírgula lá. Corroborando a tese e que, faltou a preposição aqui de novo, certo? A obra torna-se fundamental para o leitor porque apresenta ideias baseadas em consagrados pensadores e conhecimento ligado ao presente, vírgula. Aí ele começou. Observem que tudo isso aqui é a subordinada adverbial reduzida do gerúndio que ele usa lá, o verbo no gerúndio. E aqui é a oração principal. Então a gente tem a subordinada e depois a principal, por isso que tem que ter a vírgula. Torna-se perceptível o tamanho de sua magnitude. Poderia inverter. Torna-se perceptível, poderia colocar um conector, né? Ó, olha só, como que eu posso... Assim, torna-se perceptível o tamanho de sua magnitude, ou da magnitude da obra, se quisessem, né? Vírgula, corroborando a tese de que a obra torna-se, se eu colocar a obra lá, eu tiro aqui,
fundamental para o leitor, porque apresenta ideias baseadas consagradas e pensadores, certo? Então, aqui é uma outra possibilidade de reescrita da conclusão. Com isso, o livro O Futuro da Humanidade pode ser facilmente trocado da seção autoajuda para clássicos da história. Certo? Então, a redação, escrita em 2014. E já ia dizer o nome do aluno, né? Mas já são 6 anos aí. Eu não sei se esse aluno já. Eu não tenho contato direto. Eu não sei se ele já se formou. Mas foi o ano que ele entrou no curso de medicina na Federal do Rio Grande do Sul. E, na verdade, foram raras as vezes que um aluno conseguiu gabaritar uma redação. Ele não conseguiu gabaritar. A redação vale 25 pontos lá na Federal do Rio Grande do Sul. Nesse ano, ele tirou 23,5. Foi uma das notas mais. Ficou entre as notas mais altas da seleção inteira. Tá? E aí vocês viram que o texto tem alguns probleminhas, mas mesmo assim, pela criatividade, por atendimento ao tema, por conseguir versar em terceira pessoa uma proposta que geralmente é em primeira, e são méritos, né? São méritos que ele tem, certo? Acho que a gente já está numa linha cronológica, eu vou seguir para o próximo, e vou voltar um pouquinho, na verdade, que é de 2013. Essa proposta é do Enem, de 2013. Em 2013, o tema de redação do Enem foi a lei seca, certo? Foi o alcoolismo e a lei seca. Vou projetar para vocês a redação e tecer os meus comentários. Podem anotar as perguntas de vocês. Vocês conseguem visualizar a redação? Obrigado. Então, tema da redação na época, lei seca. Alcoolismo e lei seca. O Leviatã. Segundo Hobbes, o homem em seu estado natural vive em constante guerra de todos contra todos, sendo necessário um estado presente que possibilite o convívio em sociedade. Nesse contexto, a lei seca visa a tornar mais forte a presença do Estado a fim de alertar o indivíduo e frear a guerra do álcool contra a vida, garantindo assim um dos principais direitos do cidadão. Os efeitos dessa lei são diversos e vão desde a diminuição de mortes até a contenção e redirecionamento de gastos com a saúde pública. Entre as causas da implantação da lei seca está a necessidade de diminuir o número de acidentes, muitas vezes fatais, causados pela combinação álcool mais direção. Além das mortes, temos também muitos casos que deixam sequelas e isso aumenta o gasto público com o doente. Dessa forma, é importante salientar que esses gastos poderiam ser utilizados em outros problemas de saúde. Isso se os acidentes de trânsito causados pelo álcool puderem ser evitados. Além da diminuição de gastos com vítimas de acidentes derivados do alcoolismo, um dos principais efeitos da implantação da lei é garantir a vida, princípio básico dos direitos do homem e do cidadão.
Motoristas alcoolizados atentam contra a própria vida e a do próximo, ao dirigirem sob os efeitos do álcool, que causa diminuição dos reflexos e compromete os sentidos. A combinação de álcool e direção é muito danosa. Portanto, o Estado deve cumprir seu papel e a adoção da lei seca é um grande avanço no sentido de buscar um convívio melhor. No entanto, para que ela cumpra seu ideal, é preciso da colaboração de instituições públicas e privadas, como a mídia, com o objetivo de alertar a população de que a lei visa garantir seus direitos e busca o bem-estar comum da sociedade, diminuindo os efeitos nocivos do estado de natureza humano e a guerra contra a vida. Então, esse foi o texto Enem 2013, tema Lei Seca. Algumas anotações aqui. Primeira delas, a introdução da citação, que é uma citação indireta, mas é uma introdução da citação. E a gente pode usar qualquer conector, ele usou o segundo, lembrando aqueles que eu citei anteriormente, conforme, de acordo, consoante. Tem um que não é muito usado, que é na esteira das ideias, então seria na esteira das ideias de Hobbes, o homem em seu estado natural, certo? Vive em constante guerra de todos contra todos, sendo necessário um Estado, né? Aqui a gente tem uma reduzida, ele poderia usar uma proporcional. À medida que é necessário um Estado presente que possibilite o convívio em sociedade. Aqui tem um erro de sintaxe, né, de transitividade, quem visa a alguma coisa, certo? Então, faltou a preposição a ali. Entre as causas da implantação está a necessidade de diminuir o número de acidentes, muitas vezes fatais. Aqui ele usou a reduzida, mas poderia ter um quê? Que são causados, mas está certo, causados só ali. Pela combinação álcool mais direção, além das mortes, observe que ele repetiu, né, o além de duas vezes. Além das mortes, aqui é um erro de verbo. Há também muito, ou existem, certo? Existem muitos casos. Depois lá tem a reduzida de novo, que poderia estar desenvolvida, sem problema nenhum. O problema não é o mais certo, mais coerente. São técnicas diferentes de escrita. A gente vê que é um estilo aqui, apesar de repetir duas vezes o mesmo verbo e a mesma estrutura. Dessa forma, é importante salientar que esses gastos poderiam ser utilizados em outros problemas de saúde, e isso seus acidentes de trânsito ocasionados ou, enfim, acarretados, usando um sinônimo aqui, ou quando são causados, ou quando são, né? Eu poderia colocar aqui uma temporal, fazer uma substituição, por mais que não tenha trocado o verbo causar. Lá embaixo, motoristas alcoolizados atentam contra a própria vida e a do próximo ao dirigirem sob efeitos do álcool, que causa diminuição, né? Causando a diminuição. Aqui eu fiz o inverso. Eu tirei a oração desenvolvida e fiz uma reduzida, causando a diminuição dos reflexos e comprometendo os sentidos. Duas reduzidas.
Portanto, o Estado deve cumprir seu papel, e aqui só para citar que ele fez a virgulação correta. Quem é que deve cumprir seu papel? O Estado. E quem é um grande avanço? A adoção. A adoção da lei seca é um grande avanço. Então, essa vírgula aqui, sujeitos diferentes, a vírgula está bem posta diante do E. E é muito difícil a gente ver essa virgulação de uma forma correta. A gente vai ver na aula de vírgulas isso. Verbo visar, com a transitividade errada também, correta. Visa a garantir seus direitos e busca o bem-estar comum da sociedade, diminuindo os efeitos nocivos, né, que diminui, aqui eu posso também fazer, ou quando diminui, ao passo que diminui, para diminuir, se eu quisesse ainda usar uma perspectiva futura, certo? São possibilidades de paráfrases. Texto, então, todo mundo deve estar perguntando o que é o Leviatã, né? Que é a obra do Hobbes e que ele deixa subjetivamente e, aliás, implícito nas interlinhas do texto. Talvez essa seja a sagacidade, ou talvez seja a única sagacidade do texto para consagrar uma nota 1000. Essa nota, essa redação foi nota 1000 no Enem de 2013, certo? Projetar o próximo texto. Próximo texto é um texto que é conhecido. Quem já foi meu aluno já viu eu mostrar esse texto. E aí só para contar a história da pessoa que escreveu o texto anterior, tirou nota 1000, não passou em medicina naquele ano, mesmo com 1000, mas passou no ano seguinte. Tá? É estudante de medicina, está se formando, está se encaminhando. Na verdade, os 3 textos que eu trouxe são de estudantes de medicina. Já dei spoiler da terceira redação também, que é de um estudante de medicina. Deixa eu projetar aqui. Então, é um texto de vestibular e 2 textos de Enem. Esse texto aqui de Enem 2014, o tema foi publicidade infantil. E aí eu vou fazer a leitura do texto e vou fazer algumas marcações. Dá para enxergar o texto? Obrigado. Embora haja no cenário brasileiro avanços na área do controle da mídia e da propaganda, ainda persiste um problema social, publicidade infantil. Na esteira das ideias do Pierre Bourdieu, defende-se que o mundo social é também representação e vontade. Existir socialmente é também ser percebido, aliás, percebido como diferente. É sob esse ângulo que emergem 2 aspectos que são indispensáveis nessa discussão, como a sociedade e o governo brasileiro contribuem para intervir nessa epidemia que assombra os nossos cidadãos. Por um lado, percebe-se que a publicidade infantil é uma consequência da vida moderna. As indústrias movidas na fabricação de fast food, brinquedos e na dispersão das propagandas infantis rendem muito lucro. Desse modo, resoluções envolvendo ONGs e autoridades contra a incidência da publicidade infantil são importantes, mas perdem para o apelo comercial. Emile Durkheim defende que as anomalias, ou seja, as doenças do mundo moderno, devem ser o egoísmo produto de uma sociedade capitalista. Nesse contexto, pode-se constatar que a mídia, aliada ao capitalismo, nos influencia negativamente. Esse fato fica evidente no documentário Criança, Alma do Negócio, onde... Já coloquei a vírgula aqui. Onde somente uma de 10 crianças diz preferir brincar a comprar. Desse modo, hábitos materialistas que priorizam
o ter em detrimento do ser, o individual acima do coletivo, o comprar ao invés do brincar, né? Regência, são agregados como valores naturais e repassados dinamicamente, como registrou Bakhtin. O ser humano reflete e refrata fatos de cultura, ou seja, influencia e é influenciado constantemente. Diante de tais leituras, corroboram essas ideias de Durkheim e Bakhtin. De fato, o egoísmo e o capitalismo inibem paulatinamente a construção de uma sociedade sadia. Nessa perspectiva, devemos coibir essas práticas e, para tanto, ações governamentais que invistam no controle das propagandas com a aplicação de uma lei justa e eficiente que diminua os impactos sobre as crianças brasileiras é fundamental. Ainda ações cidadãs sobre as ideias de Bourdieu, dos pais e dos professores, paralelismo de regência aqui, na conscientização e agregar o tanto de produtos e de relações que realmente necessitamos. São indícios de novos horizontes para gerações futuras, certo? Redação 2014, tema publicidade infantil, voltando para fazer alguns comentários. Aqui vocês observam que ele usou na esteira das ideias de Bourdieu para introduzir a citação, poderia ser aquelas outras que a gente viu nas anteriores, conforme, segundo, de acordo, consoante. Um errinho aqui de referenciação, a pergunta, a discussão vem na sequência, né? A problematização vem na sequência. Então, é nesta discussão, não é nessa. Diferentemente daquela primeira redação, que estava nesta e já tinha dito. Se eu colocar, se tivesse nessa discussão, eu teria que deslocar para cá, de alguma forma. Então, agora eu posso ter nessa, por quê? Porque a pergunta está antes. Aí eu posso usar o nessa. Mas, nessa condição aqui, não. Então, é nesta. Soluções envolvendo ONGs e autoridades. Ele usou a reduzida do gerúndio, poderia ter desenvolvido, se quisesse. Né? E envolve, resoluções que envolvem ONGs e autoridades contra a incidência de publicidade infantil são importantes. Mas, lembre que a gente usou no exercício lá a transposição da coordenada para a concessiva, ele poderia ter feito isso aqui também. Vamos fazer lá para a gente ver como que fica. Vou colocar na frente. Embora, ainda que, mesmo que, percam para o apelo comercial, resoluções que envolvem ONGs e autoridades contra a incidência de publicidade infantil são importantes. Ponto. Fiz uma paráfrase aí e a frase ficou tranquila. Então, é uma técnica, mais uma técnica que a gente pode usar. Esse fato fica evidente no documentário Criança, Alma do Negócio, onde aqui eu coloquei a vírgula, porque é uma explicação, né? Vai explicar o termo anterior, tem que ser virgulado. Paralelismo, não é um paralelismo, né? Que é a regência que precisa o do, né? A gente vem com o do, e ali a gente tem que ter o do também. Na conclusão, a gente faltou a vírgula depois do conector, de fato, vírgula. O egoísmo e o capitalismo inibem. E depois, lá embaixo, tem o que se eu quisesse transformar numa reduzida, eu também poderia. Tá desenvolvida, tá com o conector. Como que ficaria?
E, para tanto, ações governamentais que invistam no controle das propagandas com a aplicação de uma lei justa e eficiente, diminuindo. Então, eu transformei aqui essa oração em desenvolvida numa reduzida do gerúndio, né? Diminuindo os impactos sobre as crianças brasileiras é fundamental. Tem essa vírgula aqui não. Essa crase não. É fundamental. Ainda ações cidadãs sobre as ideias de Bourdieu. Aqui o acento é porque veio antes do acordo ser sancionado, tá? Então, por isso que tem o acento. Dos pais e dos professores, regência. Se são dos pais, tem que ser dos professores também, tem que repetir, certo? A gente vai ver isso na aula de regência, um paralelismo. Em agregar o tanto de produtos e de, tanto de quê? De produtos e de relações. Eu também tenho aqui um paralelismo de regência. Relações de que realmente necessitamos. Quem necessita, necessita de que. E aí tem que ter esse de também aqui. Ah, mas vai ficar muito de, ou vai ficar muito que. Eu quero fazer uma troca, né? Relações das, tanto de produtos e de relações dos quais, né? Porque são produtos e relações, dos quais realmente necessitamos, certo? São indícios para as gerações futuras. Vocês viram que esse texto tem alguns desvios gramaticais, por conta desses desvios gramaticais, ele não ficou com nota 1000. Certo? Ficou com nota 960. Mas que garantiu a vaga na universidade também. Esse, é, esse aluno também, essa pessoa também está em processo de formação. Os três, na verdade, estão pelo período, né? Estão em processo de formação. Logo, a gente tem 3 médicos aí no país novos, certo? Espero que tenha contribuído, que tenha ajudado a gente pensar a sintaxe no funcionamento textual.